Graça e paz, que Deus, nesta noite, revele a palavra aos nossos corações, porque nós precisamos da revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 ao 15, mas vamos começar ouvindo a leitura do versículo 9. Vamos ouvir então o versículo 9. Segunda Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, a sua palavra, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o texto nos diz que alguns acham que o Senhor se atrasa em cumprir a sua promessa, em cumprir a sua palavra. Diz também que não é assim. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça. Então, temos aqui um aparente atraso de Deus, uma aparente demora. O destino deste mundo, irmãos, já está determinado pela palavra de Deus, por Deus. E a vinda de Cristo é certa, ainda que pareça para alguns demorada. O apóstolo Pedro levantou a questão da aparente demora de Deus, ou atraso, em relação ao retorno de Jesus Cristo. Mas este aparente atraso de Deus também pode ser observado em outros aspectos da vida cristã, da nossa vida. As demoras de Deus não significa que Deus está distante de nós e insensível conosco. Às vezes, irmãos, a gente quer que Deus faça alguma coisa e Ele não faz. Nós temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Nós temos a nossa hora e Deus tem a hora dele. E quando Deus não age dentro do nosso tempo, dentro do tempo da pessoa ou da sua hora, ela começa a ver atraso em Deus, demora em Deus. Ela começa a achar que Deus demora muito para agir. Por que achamos que Deus demora?
Por que achamos que Deus demora? Que pressa é essa? De onde vem? O pecado tornou o homem acelerado dentro de si mesmo. Em decorrência disso, a vida do homem, do pecador, foge apressada. Ela se apressa, ela tem pressa. O único que pode desacelerar o ser humano é Jesus. Em Jesus, nós morremos com a nossa aceleração interior. A palavra diz: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Acabou a pressa, a fuga terminou, e o descanso de Deus estabeleceu na nossa alma. Tem um texto lá em Isaías 28, o verso 16. Vamos ouvir a leitura da palavra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Aquele que crer, não se apresse. Então, creia na palavra de Deus e não se apresse. Creia na palavra de Deus e deixa para lá a pressa. Viva desacelerado para o seu próprio bem. Então, irmãos, por causa da nossa pressa, por causa da pressa da pessoa, em alguns acontecimentos, a pessoa acha que Deus chegou atrasado ou está demorando. O aparente atraso de Deus não significa descaso ou que Ele tem outras prioridades. Há um propósito divino em tudo o que Ele faz e também no que Ele não faz. Nada pode impedir o agir amoroso de Deus em nosso favor. Nada, irmãos, nada pode impedir, nada. O agir de Deus, o agir amoroso, gracioso de Deus em nosso favor. Mas Ele tem a hora dele de agir. Ele tem o momento dele, que nem sempre bate com o nosso momento, com a nossa hora. Quando Deus age, Ele não quer saber se o tempo do homem já passou, se a hora do homem já se esgotou e se a possibilidade já passou. Ele não quer saber. Ele age e pronto, porque Ele é Deus. Deus não tarda, não se atrasa e jamais perde a hora. Porém, a hora de Deus não é a nossa hora. O aparente atraso de Deus serve também para selecionar e dar ânimo aos seus amados, aqueles que pertencem a Ele. Muitos desanimam, porque são pessoas imediatistas, ansiosas, que querem que Deus, querem fazer de Deus um botão que aperta e acontece o que eles querem e na hora que eles querem. Então, irmãos, tem orações que são atendidas assim rapidamente,
Mas tem orações que demoram anos para serem atendidas, e tem outras orações que nunca vão ser atendidas durante a nossa vida na terra. Deus, Ele é imprevisível. Oração é coisa para quem depende de Deus com paciência, viu? Oração é coisa para quem depende de Deus com paciência. Somos a geração das coisas rápidas. Falamos na velocidade da luz, viajamos na velocidade do som e queremos que Deus funcione assim também. Só que Deus não funciona assim. Deus tem a sua metodologia de trabalhar conosco, né? Deus tem o seu próprio jeito de agir para nos levar a depender inteiramente dele e de sua graça. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 15. Dá uma olhada lá. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Você vê, a aparente demora de Deus em julgar tem como objetivo dar às pessoas toda a oportunidade de receber a salvação em Cristo. O versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A expressão dia do Senhor no Antigo Testamento era usada para se referir a qualquer período em que Deus age em julgamento. Mas aqui, irmãos, neste texto, se refere a um período específico, ainda futuro, de julgamento de Deus, um julgamento que será muito intenso e que envolverá a destruição dos céus, o céu atmosférico e talvez o céu estelar também. Toda a matéria será destruída, segundo a palavra de Deus. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não apenas as obras da criação natural, mas também toda civilização será consumida. Isto aqui, irmãos, é palavra de Deus. É palavra de Deus. É Deus que está dizendo que vai fazer a destruição total. É Ele mesmo que vai fazer isto. Quarta-feira estava falando aqui com os irmãos sobre isto. O potencial bélico de armas de destruição em massa no mundo é formidável. Os Estados Unidos, a Rússia, para não falar dos outros, tem armas suficientes para destruir a terra e um pedaço dos céus.
Pela primeira vez na história humana, o homem tem potencial para eliminar-se da face da terra. Existem bombas atômicas em maletas espalhadas por aí, vírus letais, vírus incuráveis. Alguns renomados cientistas dizem que não tem como sobreviver, como o mundo sobreviver depois de 2050, ou até menos. E eu digo, irmãos, que se não é Deus restringindo, porque Deus ele restringe a maldade do ser humano no mundo, e se não é Deus impedindo, os aloprados já teriam feito destruição neste mundo, em massa. Mas Deus não permite, porque não é o homem que vai destruir este mundo aqui, esta terra e os céus. Não é o homem, é o próprio Deus. Ele disse que ele vai fazer isto, é ele que vai destruir. O Emerson estava me passando algumas coisas hoje nesse sentido, mas se você quiser saber, você pergunte para ele depois, tá? Então, irmãos, 2 Pedro 3, versículo 13. O verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas nós, segundo a sua promessa, a sua palavra, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus. Eu acho lindíssimo, grandioso demais. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E vi uma forte voz que procedia do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 ao 5. Então o apóstolo Pedro, voltando lá para a carta de Pedro, ele diz lá: aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. De acordo com o apóstolo Pedro, a justiça habita nos novos céus e na nova terra. Isto significa, irmãos, que nesta terra velha, nesta terra
contaminada pelo pecado, a justiça não habita. É importante saber, a justiça não habita nesta terra. Também não significa que temos que ser pessoas relapsas em relação à justiça, porque aqui não tem justiça, então eu vou ser relapso em relação à justiça. Não estou pregando isto. Devemos sim, irmãos, trabalhar para que a justiça de Deus se estabeleça não neste mundo caído, mas no coração dos homens, pelo Evangelho. É uma justiça no coração dos homens, não entre os homens. Então a mudança ela ocorre no coração, na natureza. 2 Pedro, o capítulo 3, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. O verso 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Vejam vocês, aqui o apóstolo Pedro diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer? Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Depois no versículo 14, ele acrescenta: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele, do Senhor Jesus, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Que tipo de pessoas precisamos ser? Que tipo de pessoa você precisa ser? Que tipo de pessoas nós precisamos ser? Que tipo de pessoa eu preciso ser? Que tipo de pessoa você precisa ser? O apóstolo Pedro disse aqui: pessoas santas e piedosas. Santas e piedosas. Santidade e piedade da vida de Cristo em nós. Não é a minha santidade, é a santidade dele em mim. Não é a minha piedade, é a piedade da vida de Cristo em nós. Imaculado significa incontaminado, livre de contaminação, livre do pecado, livre de impureza. Irrepreensível quer dizer inculpável, alguém em que não se pode achar culpa diante de Deus, não se pode achar pecado. Em paz significa em harmonia em Deus e com Deus. Irmãos, eu fiquei pensando, quem pode ser assim? Só tem uma chance de ser assim, se Jesus for a nossa vida, se Cristo for a nossa vida. Só tem uma chance de Jesus nos achar assim na sua vinda, se Ele próprio for a nossa vida. Só podemos ser assim através da nossa morte com Cristo e a sua
presença viva no nosso interior. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus veio para fazer de mim esse tipo de pessoa, e é para esse tipo de pessoa que Ele voltará em breve. Que tipo de pessoa você é? Pense bem e responda para você mesmo. Que tipo de pessoa você é?